Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Ontem eu contei para vocês aí que o Sérgio Ramos se aposentou da seleção espanhola, só que ele revelou que a decisão não foi tomada por ele, né? E sim pelo técnico De La Fuente. Então ontem Carlo Ancelotti, que já trabalhou com o Sérgio Ramos, foi questionado na coletiva o que ele achava desse tema. E ele respondeu o seguinte: o tema da idade é como o da juventude. Se um jogador cumpre, não temos que olhar o passaporte. A idade não pode ser motivo para tomar uma decisão. Paolo Maldini, por exemplo, foi campeão da Champions com 39 anos. Ele treinava apenas uma vez por semana naquela época, mas ele jogava porque era bem melhor que os outros. E se você é melhor que os outros, tem que jogar, independentemente da sua idade. Meus amigos, eu acho que o Sérgio Ramos merecia uma despedida da seleção espanhola. Ele foi fundamental para os títulos aí da Eurocopa e também da Copa do Mundo. Então eu acho que ele merecia sim, pelo menos que a decisão partisse dele mesmo. Se o técnico não quer mais convocar, é só não chamar mais. Mas não aposenta o atleta, né? Ele vai ver que ele não tá sendo mais chamado e vai acabar se aposentando. E na minha opinião, o Sérgio Ramos ainda tem vaga na seleção espanhola, tá? Porque eu acho que ele joga bem, é melhor que muitos outros que estão lá, mais novos, né? E também por conta da sua experiência. Inclusive, eu acho que ele poderia ter ajudado muito a seleção da Espanha na Copa do Mundo se ele tivesse sido convocado. Mas o técnico da época, né, o Luiz Henrique, também não contou com o Sérgio Ramos. O que você acha desse assunto? Você concorda aí comigo, com o Carlo Ancelotti, que a idade não pode ser um fator para tomar tal decisão, né? E sim, como o jogador está jogando. Inclusive, um outro ótimo exemplo em relação a essa idade, né, é Thiago Silva, que vem jogando em altíssimo nível lá no Chelsea e também sempre joga em alto nível pela seleção brasileira e já está com 38 anos, né? Inclusive, é mais velho que o Sérgio Ramos. Quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Você concorda comigo, com o Carlo Ancelotti? Fique livre aí pra opinar, beleza? Comenta aí o que é que tu acha desse tema do Sérgio Ramos sendo aposentado pelo técnico. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Chelsea deu ok para Andrei Santos voltar ao Vasco por empréstimo, e o jogador também aceitou voltar ao Cruz Maltino. Porém, primeiro, o Clube da Colina precisa quitar a dívida que tem com o jogador e seu staff. O jornalista Lucas Pedrosa explicou que quando Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros, 70% dos direitos eram do Vasco e os outros 30% eram do jogador. Lembrando que essa venda foi parcelada em 2 vezes, onde a primeira parcela já foi paga há mais de um mês e a próxima será paga apenas em janeiro de 2024. Desse primeiro valor, o Vasco não repassou os 30% de Andrei, então agora o jogador e seu staff exigem o pagamento desse valor para ele voltar. O Vasco tenta parcelar, mas eles só aceitam a grana à vista. Ou seja, o jogador já deu ok, Chelsea já deu ok, o que falta é o Vasco repassar os 30% da primeira parcela que o Chelsea já pagou, tá? Se o Vasco repassar esse valor ao Andrei e seu staff de forma à vista, aí o Andrei voltará ao Vasco. Então, depende totalmente agora da equipe carioca. Cruzeiro tem dívida na FIFA com o Pyramids do Egito pela compra de Rodriguinho, que foi feita em 2019, e ontem venceu o prazo para pagamento do débito, que está avaliado em 6 milhões de dólares ou 31 milhões de reais. O clube alegou através de comunicado que essa dívida é de responsabilidade da associação e não da SAF. Agora então a forma de pagamento dessa dívida será definida na Assembleia Geral de Credores, que ainda não tem data definida. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o clube não corre risco de levar um transfer ban por conta disso e continua podendo registrar novos jogadores. Ontem o Fluminense anunciou oficialmente a contratação de Marcelo, que assinou um contrato até 2024, com possibilidade de renovar por mais um ano. E a partir disso, agora a torcida se animou com um possível retorno de outro ídolo. A esposa de Thiago Silva comentou num post da sogra de Marcelo o seguinte: a gente se encontra no ano que vem. E isso daí já foi o suficiente para animar a torcida do clube carioca. Lembrando vocês que Thiago Silva recentemente renovou com Chelsea até junho do ano que vem. E existe a grande possibilidade dele voltar ao Brasil depois dessa data. Inclusive o presidente do Flu já confirmou que quer trazê-lo. Lembrando que Marcelo e Thiago jogaram juntos no Flu em 2006.
Fabrício Dias foi destaque do Uruguai no Sul-Americano Sub-20 e chegou até a marcar um gol no Brasil. Ele é considerado uma das maiores promessas do país atualmente e já virou alvo de vários clubes brasileiros. Inclusive, a jornalista Raíssa Simplício do portal Gol informou que o Flamengo já fez uma consulta por ele e o Liverpool do Uruguai deseja no mínimo 6 milhões de dólares ou 31 milhões de reais pelo jogador. Por enquanto, o Flamengo ainda não formalizou proposta nenhuma e vale a pena lembrar que Corinthians, Palmeiras e Internacional são outros clubes que também acompanham de perto Fabrício Dias e cogitam fazer uma oferta nas próximas semanas. Ansu Fati voltou a ser problema no Barcelona, já que mais uma vez está lesionado. Ontem o clube catalão divulgou uma nota informando que o jogador se lesionou no treino e não tem tempo determinado para voltar aos gramados, ou seja, tudo depende de como vai evoluir a sua recuperação. Apesar de não ser titular com chave, o jogador era bastante utilizado pelo técnico e nessa atual temporada entrou em 34 jogos, onde marcou 6 gols e deu 3 assistências. Desde que subiu para o profissional, Ansu Fati convive com lesões e ao todo ele já perdeu 85 partidas por conta disso. Meus amigos, parece que sempre quando o Ansu Fati tá engatando, tá começando a pegar uma grande sequência de partidas, né? Vem uma lesão e pega ele mais uma vez, né? Não é à toa que desde novembro de 2020, que foi quando ele subiu para o profissional, ele já perdeu quase 90 jogos por conta das lesões. Então agora, mais uma vez, ele vira aí problema para o Barcelona. O jogador é o novo dono da camisa 10, né, que era de Messi. Muitas pessoas o viam como sucessor de Messi, mas parece que isso daí tá ficando cada vez mais longe. Inclusive, o Ansu Fati é alvo de clubes para a próxima janela e vamos ver se agora os clubes vão continuar interessados, já que mais uma vez ele está lesionado, né? Na sua opinião, você ainda acha que Ansu Fati pode ser sucessor para Messi? Ele ainda vai mostrar o seu bom futebol mais uma vez? Ou vocês acreditam que o Barça teria que ir atrás de outro camisa 10 para suceder a lenda Lionel Messi? Lembrando que inclusive o Messi pode voltar ao Barça no fim da temporada caso ele não renove com o Paris Saint-Germain. Eu já queria aproveitar agora para te pedir aquela moralzinha, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui você vai sempre ficar por dentro das últimas notícias do futebol, então confere realmente se você tá inscrito, tá? Eu vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição, lá sempre rola muita coisa, notícia, transferência, quiz e muito mais. Al Nassr quer contratar Sérgio Ramos, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain. Inclusive, o jornal Marca informou que o clube já está conversando com os representantes do espanhol. Lembrando que o zagueiro tem contrato com o time da França apenas até junho e até agora o clube não se manifestou sobre uma possível renovação. Então Ramos já avalia opções para seu futuro e voltar a jogar com Cristiano Ronaldo é bem visto por ele. Outro alvo do Al Nassr é Luka Modric, porém o croata já falou em várias ocasiões que deseja continuar no Real Madrid e terminar a sua carreira por lá. Borussia Dortmund já vem negociando a chegada de Daichi Kamada, que está em fim de contrato com Frankfurt. Inclusive, o jornalista Fabrício Romano informou que as partes já têm um acordo verbal para um contrato de 5 anos. O jogador de 26 anos deve ganhar um salário na casa dos 5 milhões e meio de euros por temporada e o acordo deve ser oficializado muito em breve pelo clube aurinegro. Barcelona e Tottenham foram outros times que também consultaram Daichi Kamada, mas o japonês deu preferência em continuar na Bundesliga e viu com bons olhos o projeto apresentado pelo Borussia. A Arsenal quer fortalecer o seu meio-campo na próxima janela e um dos nomes avaliados pelo clube é de Jude Bellingham, que também é alvo de outros gigantes europeus. O jornal AS, no entanto, divulgou ontem que os Gunners já desistiram da disputa pelo jogador do Borussia por conta da alta concorrência e agora eles miram a chegada de Declan Rice. O meia de 24 anos é um dos destaques do West Ham na temporada e seu vínculo com o clube vai apenas até 2024, ou seja, na próxima janela, a sua saída é praticamente certa, já que o West Ham pretende render uma boa grana com a sua venda. Rice já se recusou a renovar contrato com os Hammers, pois acredita que está na hora de dar o próximo passo na carreira, e seu nome é muito bem avaliado por Mikel Arteta. É bom os Gunners prepararem os cofres, porque no passado o Chelsea tentou comprá-lo e o West Ham chegou a pedir 120 milhões de euros por Declan Rice. Vale a pena lembrar, inclusive, que alguns dias atrás, o David Moyes, que é o técnico do West Ham, foi questionado em entrevista coletiva sobre a saída do Declan Rice e ele confirmou sim que o clube quer muita grana pelo jogador, tá? Ele não chegou a falar em valores,
só que ele falou que tem certeza que o Declan Rice vai se tornar a transferência mais cara da história da Premier League. Lembrando que atualmente o mais caro da Premier League é o Enzo Fernandes, né? Ele custou 121 milhões de euros na transferência que o Chelsea fez, comprando ele junto à equipe do Benfica. Ou seja, o Declan Rice teria que custar mais que isso para se transformar a transferência recorde da Premier League. Na sua opinião, você acha que o Rice vale tanta grana, acima dos 120 milhões? E o que você acha dele podendo chegar como mais um reforço lá de Mikel Arteta para a próxima temporada? Comenta aí, beleza? Tamo junto, valeu, bom final de semana para todo mundo, falou! It's gonna be a long night.